Irmãos estão sonhando. Calor, né? Tá fazendo calor. Tava vendo que tá fazendo calor aí. Mas dá pra. Porque tá quente mesmo, né? Quem tiver lá debaixo daquele ar condicionado lá, tá melhor, porque ele é potente, né? Talvez a parte de trás está mais fria. Muito bem, então, irmãos, vamos ao ensino da palavra de Deus. Mateus 21. Mateus capítulo 21. Verso 17. Mateus 21, 17, diz assim. Todos acharam? Diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Mateus 21, verso 17. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. Disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Eu quero destacar aqui nesse texto a palavrinha secou, né? A figueira secou imediatamente. Aí os discípulos disseram: como secou imediatamente a figueira? Então guarda a palavra secou, secou, né? Só que tem outra palavrinha aí que eu quero enfatizar, e essa está em Marcos capítulo 11. Vamos ver Marcos capítulo 11. Marcos 11, verso 12, verso 11, vamos ver a partir do verso 11 e 11, Marcos 11, verso 11, diz assim: então Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, mas chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Verso 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado. Ó, a palavra secado de novo aí, secado, guarda essa palavra, desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Então guarde a palavrinha amaldiçoaste. Eu quero destacar essas duas palavras: amaldiçoar e secar. Uma coisa tem a ver com a outra, né? Aquilo que seca porque foi amaldiçoado, o que é amaldiçoado seca. Então, nesse texto aqui, nesses dois textos que eu li, Jesus ele amaldiçoou uma figueira. Uma figueira era uma árvore nobre que dava figos. Figo lá em Israel é muito comum, né? Produz figo, é doce, dá uma fruta que alimenta o ser humano. Então, uma figueira dá figos. Então, Jesus foi olhar para essa figueira, de longe ele percebeu que tinha folhas. Acredita até que eram folhas verdes. Mas quando ele chegou perto, que ele estava com fome, ele queria comer, queria fruto. Só folha não resolve, tinha que ter fruto. E ele percebeu que não tinha fruto, então ele amaldiçoou a figueira. E aí a palavra amaldiçoar, né? E aí diz assim: eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. A figueira se tinha secado desde as raízes, então secou, amaldiçoar.
aquilo que é amaldiçoado seca, e aquilo que secou é porque foi amaldiçoado. Então, isso aqui é uma verdade teológica, né, que está na Escritura. Então vamos analisar o que? Essa figueira que Jesus amaldiçoou, porque ela não tinha fruto, só tinha folha, mas folha não resolve, né, porque folha não alimenta o ser humano. Por mais que folha dê sombra, mas chega uma hora que a pessoa precisa comer, senão ela vai morrer, mesmo que esteja na sombra. Mas se ela desse fruto, o fruto dela faria com que uma pessoa ficasse debaixo dela ali a vida toda só comendo figos, e ela não morreria, porque teria alimento para comer. Dentro da tipologia bíblica, eu quero dizer aos irmãos que essa figueira representa a nação de Israel. A nação de Israel é essa figueira aqui, né, na tipologia. Israel é representado por uma figueira, por uma oliveira, né, oliveira verdadeira. Também é representado por uma videira. O próprio Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira. A videira produz uvas que, sendo pisadas, dá vinho, o suco de uva. A oliveira, ela dá azeite de oliva, que tem 4 tipos de utilidades que eu não vou falar hoje. Então, irmãos, o que é que nós podemos aprender com esse fato dessa figueira? Não tinha fruto, só tinha folha. Mas Jesus não aceitou só folha, ele queria fruto, porque ele estava com fome e precisava comer. Por isso ele amaldiçoou essa figueira, e por isso ela secou. Essa figueira, ela é a nação de Israel. Essa figueira é a nação de Israel. Mas pode também ser a igreja, né? Num certo sentido, literalmente aqui é a nação de Israel, mas num sentido mais espiritualizado, pode ser a igreja. E pode ser também uma pessoa, pode ser qualquer de nós aqui. Será que nós estamos secos? E se nós estivermos secos, nós fomos amaldiçoados? Os irmãos lembram daquele homem que estava na sinagoga e tinha uma mão ressequida, era a mão direita. Só Lucas diz que era a mão direita e estava ressequida, ou seja, seca. E Jesus curou a mão direita dele. Então, o que é amaldiçoado seca, e o que é seco porque foi amaldiçoado. Se a gente quiser fazer uma aplicação assim muito imediata aqui, é só olhar para o Nordeste. A seca do Nordeste, onde tem seca, né? O mundo pode até não acreditar, o mundo pode achar que isso é misticismo, fanatismo, mas pelas leis espirituais da Bíblia, isso é uma equação infalível. Aquilo que secou foi amaldiçoado, o que é amaldiçoado seca. Aí eu quero dizer o seguinte: nós aqui que somos crentes, será que algum de nós secou? Será que algum de nós foi amaldiçoado? Aí a gente pensa logo: não, mas crente não pode ser amaldiçoado. Por que não? Israel é a nação de Deus, é descendência de Abraão, é o povo da aliança com Deus, é o povo dos profetas, dos patriarcas, mas foi amaldiçoado. Simbolicamente na figueira aqui foi amaldiçoado. Aí eu quero trabalhar com essa ideia: por que Israel foi amaldiçoado, né? E aí, por que Israel foi amaldiçoado? Eu vou retornar para o Velho Testamento, no livro do profeta Malaquias. Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, né? Olha só, eu sempre digo que o Antigo Testamento fala diretamente para a nação de Israel, não necessariamente para a igreja, embora pode falar para a igreja de maneira indireta, por símbolos e figuras, né? O que acontece com Israel pode acontecer com a igreja também, embora no sentido mais espiritualizado para a igreja. Malaquias 3:9, olha o que diz aí: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Olha aí, irmãos, a nação de Israel, a nação santa, o povo de Deus, é amaldiçoada. Com maldição sois amaldiçoados. Eu não vou me deter muito aqui nesse tema em Malaquias, porque todo o livro de Malaquias, ele é uma palavra de repreensão para os sacerdotes, e ela versa muito sobre maldição. Mas eu vou, nesse caso aqui, quando o profeta diz: com maldição sois amaldiçoado, nação de Israel, porque a mim me roubais sim toda esta nação, a gente já sabe que ele vai dizer assim:
né, nos dízimos e nas ofertas. Então, como Israel, né, tinha uma obrigação legal, por força de lei, de dar dízimos e ofertas, na medida em que eles negligenciaram essa obediência, que era a obediência à lei de Deus para eles, eles foram amaldiçoados. Está aqui, não sou eu que estou inventando, não. Ele está dizendo: com maldição sois amaldiçoados. Isso é Israel, não é a igreja, né? Eu deixo bem claro, isso aqui não é a igreja, é Israel, a nação. Porque a mim me roubaste, sim, toda esta nação. Aí, nação, a nação de Israel. Então, o povo de Deus amaldiçoado, né? Agora eu quero olhar ainda Malaquias capítulo 4, que estou lidando com a palavra maldição. Malaquias capítulo 4, verso 4, final do Velho Testamento, diz assim, Malaquias 4:4: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel. Olha só, irmãos, para todo Israel. Isso aqui não é igreja, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha aí a palavra maldição. O Antigo Testamento termina com a palavra maldição. E aí eu acredito que esse final do capítulo 4 de Malaquias, embora ele possa se dirigir diretamente para Israel, mas de repente pode se aplicar a todo mundo, porque diz aqui: para que eu não venha e fira a terra com maldição. Naquela maldição lá do capítulo 3, verso 9, era por causa da negligência de Israel nos dízimos das ofertas. Isso era eles lá. Nesse caso aqui, que Deus diz: para que eu não venha e fira a terra com maldição, o motivo é outro, é o conflito de gerações. Ele diz aqui, e é interessante que aqui, nesses 3 versículos que eu li aqui, os 2 grandes personagens do Antigo Testamento são mencionados: Moisés, que representa a lei, e Elias, que representa os profetas, que é um resumo do Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, da maior parte das vezes, é chamado da lei e os profetas, ou seja, Moisés e Elias são as 2 testemunhas de Apocalipse 11. Mas aí o pecado que ele está dizendo aqui, né, que Malaquias está aqui declarando que pode trazer maldição para a terra, é o conflito de gerações. Ou seja, ele diz: quando Elias vier, sabemos que se cumpriu João Batista, ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele está dizendo o pecado que atrai a maldição. Jesus amaldiçoou a figueira porque ela não deu fruto. Nesse caso aqui, o fruto que Deus espera encontrar, e aí eu digo aqui, que é em todo o mundo, inclusive na igreja, é o relacionamento entre pais e filhos deve ser harmonioso. E Satanás trabalha no sentido de inimizar, não sei nem se essa palavra existe, né? De inimizar os pais e os filhos. Aí eu sempre digo que na parábola do filho pródigo, nós vemos o modelo de pai cujo coração é convertido aos seus filhos, mas vemos na conduta dos filhos a rebeldia, porque Lucas começa o evangelho citando essa profecia de Malaquias, e ele começa dizendo que o pecado dos filhos é rebeldia, que Satanás era instigar o coração dos filhos para se rebelar contra os pais, e isso atrai maldição, né? Por isso que o Velho Testamento termina com maldição. Então, irmãos, como Jesus amaldiçoou aquela figueira que representa Israel, mas pode representar a igreja e pode representar qualquer um de nós, as 2 palavrinhas que são interdependentes, né? Que é maldição e secar. A figueira secou imediatamente, porque Jesus amaldiçoou a figueira, né? Pedro disse: olha, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Então, irmãos, nós precisamos chamar para nós o seguinte: ela não tinha fruto, a figueira não tinha fruto, nós precisamos dar fruto, nós precisamos dar fruto, né? Eu digo até assim: aquela figueira tinha folhas,
Provavelmente as folhas eram até verdes, porque na sequidão, eu não vou citar o Velho Testamento no livro de Jeremias, mas lá vai dizer, né, que a folha no deserto, na sequidão, a folha pode não cair, mas pode ficar amarelada. Todavia, se a folha ficar verde, é porque alguma saúde ela ainda tem. Então imagino que Jesus de longe observou aquela figueira e percebeu de longe que ela tinha folhas e provavelmente folhas verdes. E aí quando ele chegou perto, não tinha fruto. E por isso que ele amaldiçoou. Pode representar a vida de qualquer de nós aqui. Tipo assim, quem nos olha de longe pode pensar que nós somos uma pessoa piedosa, nós somos uma pessoa santa, mas quando alguém chega perto, percebe que não tem fruto, né? Que não tem fruto, e só tem folha. Então folha, de certa maneira, pode representar a fachada do crente, né? O crente de fachada, quem olha de longe vê as folhas, tem até alguma utilidade, porque dá sombra, e a sombra é boa. Só que a sombra, o benefício dela não dura para sempre, porque a pessoa pode morrer de fome, debaixo de uma figueira, na sombra. A única coisa que pode preservar a vida é fruto. Então, e Deus não aceita de nós senão fruto, porque Ele não aceita a folha. Agora, irmãos, assim para investigar um pouco mais esse assunto, eu quero perguntar o seguinte para nós aqui: como foi que Israel, aquela nação santa, aliança com Deus, como é que ela se tornou dessa maneira? Acho que nós já vimos aqui, irmãos, ó. Israel, ela secou, porque desobedeceu a lei de Deus, porque desobedeceu os mandamentos de Deus. E aqui, quando Malaquias fala: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eu quero crer que ele está se referindo à Escritura, porque em Malaquias os sacerdotes, eles tinham a Escritura, o povo não tinha, mas os sacerdotes tinham a Escritura. Então, a grande tragédia de Israel, é só a gente ler o Antigo Testamento, é que eles negligenciaram a Escritura, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, estatutos e juízos. Eles foram deixando a lei de Deus e foram adotando outras coisas. Pode acontecer a mesma coisa com a igreja. Na medida em que a igreja deixa a lei de Deus, a Escritura, a igreja deixa de dar fruto e passa até folha, e pode chegar uma hora que até a folha cai, nem folha tem mais, e pode chegar uma hora que morre mesmo, né? A gente pode ver uma árvore seca, sem folha, sem fruto, totalmente seca, porque faltou água. Mas aí, com essa questão de Israel, eu quero examinar aqui com os irmãos, porque tem tudo a ver. Ezequiel 37. Há uma conexão, irmãos, com Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Os irmãos vão observar que a palavra seco vai aparecer aqui em Ezequiel, porque esses ossos aqui estão secos, sequíssimos. O que significa que foram amaldiçoados, porque mesmo que a palavra amaldiçoado não apareça em Ezequiel 37, mas ela está subentendida. Então vamos lá, Ezequiel 37, verso 1, o vale de ossos secos, né? Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, o profeta está falando. A mão do Senhor, irmãos, é o Espírito Santo, pode colocar na sua cabeça aí, olha. A mão do Senhor, o dedo de Deus, tudo isso é referência ao Espírito Santo. É o Espírito Santo, né? Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. A palavrinha chave. Eles não estavam só secos, esses ossos, eles estavam sequíssimos. Conecta com maldição, que eu tenho dito: aquilo que é amaldiçoado seca, aquilo que secou foi amaldiçoado. Aqui está o vale cheio de ossos sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos?
E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, os ossos estão secos. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Olha a promessa de Deus, irmão. Deus está prometendo: farei entrar entre vós o Espírito e vivereis. Por quê? Porque a água que faltou na figueira, porque na hora que a figueira secou desde as raízes, porque faltou água nas raízes dela, aquela água é o Espírito Santo. Quando falta o Espírito Santo na nação de Israel, a nação secou. Quando falta o Espírito Santo na igreja, a igreja seca. Espiritualmente estou falando. E quando falta o Espírito Santo na nossa vida, nós secamos. Simples assim, é maldição. E aí aqui o profeta está profetizando, e Deus está falando com ele. Verso 6: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. Sempre é o Espírito que dá vida. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram osso com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Olha, irmãos, o corpo estava se formando, só que não tinha espírito. Se não tiver espírito, não tem vida. Só o Espírito que representa a água, que a água é o Espírito, só o Espírito é que dá vida espiritual. É o contrário do secar, né? Secar o Espírito e dá vida espiritual. O Espírito é o fruto que dá vida, que não tinha naquela figueira. Continuando, verso 9: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes ossos para que vivam. E profetizei como se me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, pondo-se em pé, um exército grande e extremo. Meu irmão, eles só se colocaram em pé e formou o exército quando o Espírito entrou neles. Literalmente, essa profecia de Ezequiel se refere à nação de Israel. Essa nação que está agora lá no Oriente Médio, os ossos estão se juntando osso com osso, está nascendo pele sobre eles, está nascendo carne, nervos, o corpo está sendo formado, mas não tem o Espírito ainda. Na hora em que o Espírito entrar lá, é nessa hora que eles vão ficar em pé, um exército grande e extremo, e vai ter vida. Mas isso ainda não aconteceu. É uma profecia para o futuro, que nós talvez ainda iremos ver. Falta o Espírito. Mesma coisa na igreja, sem o Espírito não tem vida. Pode ter folhas, fachada, aparência de piedade, de igreja, de religião, mas não tem o Espírito, não tem vida. Aí diz aí, verso 11: então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram. Aí, secaram, sequíssimos. E pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas ao povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, eu vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu Espírito, sempre é o Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Mas isso aqui é uma profecia, não aconteceu ainda, não? Mas a nação de Israel recebeu essa profecia. O Espírito Santo, quando voltar para lá, aquela nação vai voltar a ser uma nação santa.
Agora, nós estamos na era da igreja. A igreja não é Israel, né? Pode até ser chamada por o Israel de Deus aqui do Novo Testamento, mas não é a nação, né? Agora, palavra maldição e secar, né? Jesus amaldiçoou a figueira secou, porque não tinha fruto. E nós, os crentes, irmãos, Jesus vai nos amaldiçoar. Nós temos frutos, porque se nós não tivermos frutos, nós podemos ser amaldiçoados e secar. Pode até ninguém perceber. Quem olha assim de fora não percebe nada, mas na essência nós já estaremos secos. Então vamos ler um texto aqui no Novo Testamento, em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Olha o que Jesus estava procurando naquela figueira, era fruto. Tem aquele versículo que está lá em Provérbios 11:30, né? O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Recentemente nós tivemos ensinamentos para todos nós, de que o fruto de um crente é outro crente. Eu recebi esse ensinamento muitas vezes, né? O fruto de um crente é outro crente. E até eu entendi que era uma motivação para os crentes tentarem ganhar outras pessoas para Cristo, né? Cadê o seu fruto? Aí apresentar as pessoas. Quantas pessoas você trouxe para o culto? Quantas pessoas você ganhou para Jesus? Está aqui o seu fruto. Então diziam muito: o fruto do crente é outro crente. Só que agora, no sentido exegético, hermenêutico, examinando a palavra sem sectarismo, vamos ver o que é realmente fruto. Eu creio que o fruto que o crente produz vai acabar convertendo outras pessoas, mas não é diretamente assim, né? Gálatas 5:22, olha só. Mas o fruto do Espírito olha, irmão, preste atenção, não é o fruto da figueira, não é o fruto do crente. Eu até me lembro de outra passagem que é comum. Eu lembro quando a gente tinha aqueles novos testamentos dos judôs internacionais, que a pessoa perguntava assim: cadê a sua espada? Aí alguns crentes apresentavam o Novo Testamento dos judeus internacionais, e alguém dizia assim: não, mas isso é tão pequeno, não é espada, isso aí deve ser só um punhal, talvez uma faca. Mas geralmente se entendia assim: irmãos, cadê a sua espada? Aí todo crente levantava a sua Bíblia, né? Cadê a sua espada? Aí todo crente levantava a Bíblia. Está aí. Então a Bíblia é a espada do crente. Só que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a Bíblia não é a espada do crente. A Bíblia é a espada do Espírito. Se o crente for manejar a Bíblia sozinho, não vai servir para nada na guerra espiritual. Ele não vai derrotar os inimigos espirituais, não vai derrotar Satanás e seus demônios, se ele for manejar a Bíblia. Porém, a Bíblia, ela é a espada do Espírito, é o Espírito Santo. Quem maneja a Bíblia é o Espírito Santo, por meio do crente. Então, na medida que o crente está cheio de Bíblia, está cheio de Escritura, o Espírito Santo que está nele maneja por meio do crente a espada do Espírito e derrota Satanás. No encontro de Jesus com Satanás lá no deserto, Jesus citou a Escritura direta: está escrito. Mas só que Jesus ele tinha acabado de ser cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo estava manejando a palavra de Deus por meio de Jesus. Jesus era um homem, foi cheio do Espírito Santo, mas o conhecimento da palavra de Deus desde criança que ele tinha sido treinado. Com 12 anos, Jesus causava admiração nos mestres lá no templo de Jerusalém pela sua sabedoria e conhecimento da Escritura. Então, com certeza, Jesus era um homem saturado de Escritura, ele estava cheio da palavra de Deus, mas mesmo assim o Espírito Santo encheu Jesus, e aí o Espírito Santo manejou a sua espada através de Jesus. Agora nós aqui, irmãos, se chega na hora da batalha,
que o Espírito Santo quiser manejar a sua espada através de nós, e nós não soubermos nenhum versículo da Bíblia, o que que vem na nossa mente nessa hora? Vem algum versículo da Bíblia? Porque se não vier, o Espírito Santo vai dizer assim: eu estou sem arma, eu estou sem a minha espada, então não dá para lutar. Nós somos, eu já preguei uma mensagem nesse sentido, baseado em Efésios 6, que nós somos escudeiros do Espírito Santo. A doutrina dos escudeiros é muito falado do Antigo Testamento. Então, todo herói tinha um escudeiro que levava as armas. Joabe tinha 10 rapazes que levavam as armas dele. É o único herói que tinha tanta arma que era preciso 10 rapazes para levar as armas de Joabe. Golias tinha um escudeiro, ele era um herói dos filisteus. Só que Davi era escudeiro de Saul, mas quem enfrentou o campeão dos filisteus foi o escudeiro de Saul, que era Davi. Só que Davi estava cheio do Espírito Santo. Então, irmãos, quando o texto de Gálatas 5:22 diz assim: o fruto do Espírito ele não está dizendo que é o fruto do crente, ele está dizendo que é o fruto do Espírito. Ou seja, aquela figueira que não tinha fruto, ela pode simbolizar também o Espírito Santo. Só que ele está dizendo aqui: o Espírito Santo é simbolizado como uma árvore. Quem sabe a árvore da vida, lá do Jardim do Éden. E essa árvore que é o Espírito Santo, ela produz fruto. E se ela estiver no crente, o Espírito Santo estiver no crente, então naturalmente o crente vai produzir fruto, é fruto do Espírito. O crente vai ser só o corpo, a alma e o Espírito, que o Espírito Santo está usando aquele terreno fértil da vida do crente para produzir o seu próprio fruto. E aí, irmãos, nós vamos sair daquela tirania, tipo assim, o fruto de um crente é outro crente. Cadê o seu fruto? Aí o crente sai feito doido atrás de ganhar alguém, convidando todo mundo, tentando arranjar alguém para trazer para a igreja, trazer para Cristo, a maior luta. Só que não é assim que a árvore produz fruto. A árvore produz fruto naturalmente. Se tiver ali um pé de cajueiro, um cajueiro, um pé de caju. Eu acho que até usei mal, porque o pé de caju ele vai buscar agora lá embaixo. Vamos pegar assim uma goiabeira, né? Basta que ela tenha as condições, tipo assim, botar água do pé dela, o sol vai chegar nela também, ela tiver saúde, ela produzirá fruto naturalmente. Não precisa nenhuma árvore se esforçar para produzir o fruto. Basta a pessoa que está cuidando dela botar a árvore no pé, deixar o sol chegar nela, o fruto vai ser, naturalmente vai nascer nela. Então, quando diz aqui, o fruto do Espírito o Espírito Santo vai produzir no crente naturalmente o fruto, que é outro crente, porque o Provérbios 11:30 diz isso, mas ele vai produzir, vai ganhar pessoas, atrair pessoas para Jesus, atrair pessoas para a igreja, vai atrair pessoas para o Evangelho, sem fazer nada, só sendo uma árvore com saúde. No caso, o Espírito está nela. E aqui está dizendo, olha, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí eu pergunto, essas 9, e aqui quando fala de fruto do Espírito, não fala no singular, não diz assim, os frutos do Espírito são, não, diz assim, o fruto do Espírito é. Alguém até já disse, talvez seja verdade, que a palavra que, no singular aqui, que poderia representar essas 9 qualidades seria amor, né? 1 Coríntios capítulo 13, quando você vai ver o que é o amor, talvez o amor seja o fruto que tem essas 9 qualidades. Mas é assim, o fruto do Espírito é amor. A primeira palavra geralmente está o tom das outras, né? Alegria, paz, longanimidade. O que é longanimidade, irmãos? Longanimidade é quase sinônimo de paciência. É a pessoa que tem um ânimo longo, ela demora para se irritar, ela demora para se enraivecer, ela demora para fazer o mal. Deus é longânimo. A Bíblia diz, Deus é longânimo.
Então, se tem um crente aí pavio curto, provavelmente o fruto do Espírito não está em você. Impaciência, fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí, irmãos, se a gente for olhar esse fruto do Espírito aqui, se nós formos nos comparar com esse fruto do Espírito, essas 9 qualidades, provavelmente todos nós seremos reprovados. Mas pelo menos, se tiver uma qualidade só, pelo menos, já é já é um indicativo de que as outras podem estar a caminho. Eu lembro que uma vez eu vi uma pessoa pregar, aliás, foi a minha sobrinha que pregou. E ela pregou de uma maneira que eu nunca tinha percebido. Ela disse assim, ela pregou desse texto, ela disse assim: ó, irmãos, essas 9 qualidades aqui do Espírito, nós não precisamos esperar que ela aconteça naturalmente, nós devemos nos esforçar para cultivá-las. Eu digo, rapaz, sabe, é verdade mesmo. Então, alegria aqui, irmão, não significa a pessoa que só vive rindo, não. Alegria é interior, tá? É uma alegria aqui interna, dentro do coração, chama-se alegria do Espírito Santo aqui dentro. Agora, tem algumas dessas qualidades que eu gosto de enfatizar, tipo assim, domínio próprio, fruto do Espírito. O que é domínio próprio? É você tem vontade de fazer uma coisa, mas você se controla. Dá vontade de pecar? Dá. Todo crente tem vontade de pecar. Quando uma coisa é outra. Mas o fruto do Espírito é domínio próprio. Chama-se também temperança e continência. Aí você se controla. Pai, estou com vontade de pecar, mas eu vou me dominar, porque o Espírito Santo está me dando força para eu dizer não para essa tentação aí. Isso é domínio próprio, é fruto do Espírito. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Rapaz, eu estou quase já chutando o pau da barraca, eu estou quase explodindo, mas o fruto do Espírito é mansidão. Vou me segurar aqui, né? E não derramar toda a minha ira, porque o Espírito Santo vai me dar a capacidade. Então, irmãos, é isso aqui, olha. Jesus se aproximou daquela figueira, ele amaldiçoou aquela figueira porque ela não tinha fruto, só tinha folha, e ela secou imediatamente as raízes. Se Jesus se aproximar de nós, ele vai encontrar algum fruto? E se ele não encontrar, ele vai nos amaldiçoar? Eu não duvido não. E aí você vai secar, mesmo que aparentemente ninguém perceba nada, mas você está seco. Bondade, essa palavrinha é bondade. Benignidade e bondade eu acho muito parecida. Às vezes eu não consigo distinguir a diferença entre benignidade e bondade, mas tem que ter alguma bondade no crente? Tem. Eu sei que essa questão da bondade muitas vezes é questão da natureza, da personalidade, do temperamento da pessoa, né? Tem gente que é por natureza bondosa e tem gente que é por natureza cruel. Mas a pessoa que é por natureza cruel, ela deve se lembrar que o Espírito Santo habita nela e que faz parte do fruto do Espírito, da natureza do Espírito Santo, bondade, benignidade. Tipo assim, bondade com os animais. Quem tem prazer em maltratar os animais, é muito difícil que o Espírito Santo esteja nessa pessoa, né? Porque uma coisa que eu observo é que Deus ele se importa com os animais. E se nós demonstramos crueldade para com os animais, o Espírito Santo está em nós, produzindo algum fruto de bondade. Então nós temos que... Aí eu quero dizer para os irmãos, essa questão do fruto é assim, olha. O fruto de um crente é outro crente. Se nós tivermos o fruto do Espírito em nós, mesmo que nós não falemos nada, nós não digamos nada, mas o fruto do Espírito que está em nós vai atrair pessoas para Jesus, para a igreja, se a gente falar nada. Porque um poder invisível, sobrenatural, espiritual, vai estar em nós, que vai tocar nas pessoas. Se a gente falar nada, sem precisar fazer nada, esse fruto vai atrair pessoas. Acaba se cumprindo aquele dito que é: o fruto de um crente é outro crente.
nós atrairemos pessoas para Jesus sem precisar ser chato e ficar tentando trazer as pessoas na marra, puxando de qualquer maneira, e as pessoas fugindo de nós. Então nós precisamos ser cheios do Espírito, para que o Espírito produza em nós o fruto que é espiritual, e aí quando Jesus chegar aqui, ele vir o fruto em nós, ele vai nos abençoar, porque o contrário de maldição é bênção, né? Se ele encontrar fruto em nós, ele vai nos abençoar, e vai abençoar em todas as áreas, né? Não é só na área, todas as áreas, não vou nem definir que área seja, né? Todas as áreas. E aí, irmãos, aquela figueira que representa Israel, pode representar a igreja e pode representar qualquer um de nós. Ela foi amaldiçoada porque ela não tinha fruto. Então nós temos que nos preocupar em dar fruto. É fruto espiritual. E isso significa ter comunhão com o Espírito Santo, porque o fruto é dele, ele que vai produzir esse fruto em nós. Vamos orar para a gente pedir isso a Deus.